Bom dia pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia, Rio, tudo bem? Olá, Eli, Wellington, Silvio. Bom dia a todos. Hoje, grande dia, comemorando mais um aniversário da Associação Comercial, completando aí 57 anos, né? E não podia deixar também de comemorar o Dia do Comerciante hoje, né? Então, hoje, para a gente comemorar, distantes mais próximos, né? Ainda pertos, né? Então, hoje a gente está fazendo essa live, exatamente trazendo aí empresários de Guarulhos, empresários que representam, né, essa massa que move o nosso país, que move o nosso Guarulhos, hoje representado pela Eli Santos, né? Vai falar um pouquinho da história dela daqui a pouco. Juliana Beltrán também vai contar um pouco da sua história. O Wellington, nosso parceiro amigo aí também, vai contar um pouco. E o Silvio, apesar de nosso presidente, né? Mas também é empresário. Então a gente não pode esquecer dessa parte, que ele também move aí essa massa, né, que faz com que a engrenagem econômica do país acabe também acontecendo, né? Então, responsáveis aí por muitas pessoas, muitos postos de trabalhos e mais do que isso, né, responsáveis pelas entregas que fazem aí no dia a dia para os seus clientes, sejam eles prestadores de serviços, sejam eles pessoas que comercializam, que compram produtos, mas a responsabilidade é muito grande. E hoje, nesse momento que a gente está de reinvenção, a gente vai conhecer um pouco da história dessas pessoas. No Dia do Comerciante, no aniversário da Associação Comercial, né, para que a gente entenda aí um pouco desses grandes desafios. Eu vou por ordem alfabética aqui, então, né? Eli, conta um pouco aí da sua história, por favor, para nós. Olá, Ri, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tem algum tempo, Ri? Tem que ser bem breve? Faz um resumo, aí a gente vai seguindo. Legal. Algumas pessoas já me conhecem, eu sou a Eli. Hoje eu tenho uma proposta de salão e escola de cabeleireiros, né? Algumas pessoas já me conhecem. Eu estou aqui no São João, um bairro aqui de Guarulhos, onde a nossa proposta como eu sempre falo com o Henri, é transformar as vidas, né? Tanto transformar mulheres, deixando elas mais bonitas, como gerar um emprego, gerar um trabalho. Então, as mulheres, eu falo mulheres porque o meu público maior são mulheres, né? Curso de cabeleireiro, normalmente as mulheres procuram muito mais. Então, a gente veio com essa proposta que deu super certo. Hoje é um mercado que cresce, né? As pessoas gostam de se cuidar, os homens, as mulheres, as crianças são extremamente vaidosas. Então, é um mercado que cresce cada vez mais, é bem promissor. E diante desse evento que a gente está passando agora, né? As pessoas têm procurado muito, né? Se transformar, né? Se reinventar. Algumas pessoas perderam seus trabalhos, então a procura tem sido interessante. E aí eu vejo, né, nas minhas alunas, o quanto tem transformado a vida delas, aonde elas chegam e, hoje eu já montei o meu salão de cabeleireiro, hoje eu já trabalho, eu já pago as minhas contas, eu já consigo suprir a necessidade da minha casa, então isso para mim é extremamente satisfatório. Que é o legado, né? Esse é o legado, transformar a vida dessas mulheres, torná-las fortes, porque muitas das vezes elas são donas de casa, ou até mesmo perder o trabalho. Então, elas vêm buscar essa proposta sensacional que eu falo que é ser cabeleireiro. Quando eu falo que ser cabeleireiro vai muito além, né? Não é só o cortar, não é só o escovar, tem muito além disso, né? A gente transforma realmente vidas. E, no meu caso, hoje, nas duas propostas, né? Tanto a beleza como mulheres conseguindo conquistar sua independência financeira. Então, essa é a nossa proposta e está acontecendo. Bacana, Eli. Nesse momento realmente aí de se reinventar, né? Essa proposta tem tudo a ver, né? Até porque a gente está transformando realmente a vida das pessoas, né? E transformando o modo de ver das pessoas no futuro, né? Então, possibilidade, perspectivas, isso é muito bacana, muito legal. Na sequência, Wellington, por favor, fala aí um pouco da OMI, fala um pouco aí da sua história. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu já trabalhava aqui, na verdade eu sou da área financeira já há uns 20 anos, mais ou menos, atuando na área financeira, sempre atuei como
como administrador de empresas, né? E mais ou menos aí há 3, 4 anos atrás, teve um revés aí no mercado e eu me senti assim naquele momento, né? Bom, vou buscar uma recolocação, agora que eu estou fora da minha zona de conforto, vou tentar empreender, né? Que a gente sabe que é muito bonito falar em empreender, vamos ser empresário, vamos montar uma empresa, mas a gente sabe que os desafios não são fáceis, né? Então, como eu estava fora da zona de conforto, arrumei mais um maluco e falei, bom, vamos tentar fazer alguma coisa pra gente aí, né? E aí foi quando eu conheci a rede, a OMI. A OMI já é uma rede de abrangência nacional, né? Uma rede hoje que tem mais de 30 mil clientes, né? Mais de 100 unidades espalhadas. Então a gente acabou entrando aqui no mercado de Guarulhos, né? Assumindo a unidade aqui de Guarulhos. E tem sido muito, muito bacana, né? Porque a gente sabe que os desafios, como eu disse um pouco antes, são muitos. Então, quando você vai montar um negócio, você não pode pensar em ganhar a curto prazo, né? Falar, eu vou ficar rico e tal. Então, a gente foi enfrentando vários desafios, né, ao longo desse tempo, mas a gente pôde perceber aí a evolução do negócio, né? Investimento em pessoas é muito gratificante, ver o crescimento da equipe. E é isso. Resumidamente, é essa história aí. Muito bom. E a gente está falando, Wellington, da empresa, né, que você realmente aí se propôs a trazer, né, mas com soluções práticas, né, principalmente levando em consideração o desafio, né. Tudo bem que você tem uma missão, mas você tem um desafio realmente, né. Quando a gente fala de controle hoje, né, as pessoas têm um certo receio, né, têm um certo medo. E se a gente falar em controle, em planejamento, na realidade foi o que salvou muitas empresas, apesar de não estarem preparadas nesse momento, mas foi o que salvou ainda muitas empresas nesse sentido de terem o mínimo de controle, terem o mínimo de planejamento, né? Então isso fez a diferença realmente aí para as empresas. E é o que você oferece, né? Você oferece na realidade controle para as empresas, né? Que é isso que é bacana. Ju, por favor, fala um pouco, né, da história do empresarial sua, por gentileza. Abre o microfone, Ju. Tá fechado o seu microfone. Aí. Pronto. Bom dia, tive um probleminha aqui, deu tudo certo com a tecnologia. Bom, o Vinícius de Moraes já está no mercado aqui na região de Guarulhos há 24 anos, né? Nós iniciamos em 96 com 37 alunos. Na verdade, a gente comprou, né? Minha mãe sempre trabalhou na prefeitura aqui de Guarulhos. Ela foi a primeira diretora das EMEIs, né? De Guarulhos. Ela foi a primeira, então tem muita história para contar. E então ela tinha um sonho de ter uma escola. E assim ela fez. Ela comprou uma escola que já existia, mas ainda não tinha toda a autorização na diretoria de ensino. E em 96 ela comprou essa escola em maio, e no ano seguinte, em 97, ela então já tinha autorização para trabalhar com o ensino fundamental. E foi assim que nós começamos, né? Porque é uma escola familiar. Aqui trabalham eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão. Cada um no seu setor, né? Uma empresa familiar e cada um cuida da sua área. Então, hoje, 24 anos após, nós temos mais de 350 alunos, né? Mais de 400. Com essa pandemia, esse número está meio... Infelizmente, ele está meio instável. Então, são 24 anos aí dedicados à educação, às transformações que vem acontecendo com os jovens, com os professores. 24 anos de dedicação, de trabalho. Muito bom, Ju. E é interessante, né? Quando você fala base familiar, a gente ouve histórias, na realidade, né? De empresas familiares que não dão certo, que isso e aquilo outro. Mas você falou uma coisa muito legal e muito bacana. Cada um faz a sua parte. E, né? E nessa construção, na realidade, tem esse resultado. E o legal da base familiar, falando de educação, é aquele carinho e dedicação que as pessoas podem esperar.
né? Sim, Então, sim. aquela preocupação que fala, poxa, mas eu vou levar meu filho para a escola, mas tem um conceito, tem um coração batendo ali muito bacana, né, da escola. É isso que realmente faz a diferença. Sim, os alunos chamam os meus pais, né, de vô, de vó. Então, isso é muito gostoso, né? Vira realmente aquela coisa, vira uma grande família mesmo, né? Os pais acabam tendo essa proximidade com a gente. E isso faz a diferença na vida dos alunos, dos pais, porque a gente começa a entender e realmente ver na prática que cada aluno, que cada família, eles são diferentes e eles precisam ser atendidos de maneiras diferentes, né? E isso a gente consegue fazer. Dá trabalho, né, Ju? É um dia de cada vez. Claro! E o que não dá, né? Muito bom. Para a gente dar sequência um pouco da história de cada um, Silvio Alves, nosso empresário, né, do comércio aí, representando aí o comerciante hoje de Guarulhos. Silvio, por gentileza. Tá fechado seu microfone, Silvio. Aí. Mais uma vez, bom dia a todos, cumprimentar todos vocês, agradecer pela participação, né, em fazer parte aí desse dia tão importante que hoje estamos comemorando, né, esse mês estamos comemorando o aniversário da ACE, 57 anos, né, já é uma jovem senhora, né, e também o mês e o dia do comerciante, né. Então, em nome de vocês, eu parabenizo todos os comerciantes da cidade de Guarulhos e também de São Paulo e do Brasil, por que não, né? Dizer da importância, né? Falar um pouquinho aqui do que é ser comerciante, né? Do que é ser empresário, do que representa, né, essa nossa responsabilidade, não é verdade? Porque quando a gente monta o nosso negócio, a gente passa a ter uma responsabilidade também na vida das pessoas, né? Porque ali você emprega e aquelas pessoas começam a ser uma parte da nossa responsabilidade, né? A gente com a nossa empresa, servindo, né, tanto ao consumidor como também a essas famílias que tanto a gente emprega. Dizer da participação, né, do comércio em geral, né, que faz girar a roda da economia, né, e também trazer um pouco à tona, né, Ricardo, sobre o que é você ser empresário, né, o que é você ser comerciante, né, porque hoje é o dia do comerciante, então é muito importante a gente dar voz, né, a esses empresários, porque o empresário, ele tem, né, essa grande responsabilidade, mas também enormes desafios, enormes dificuldades. Tá aí o Wellington falou na fala dele aí, que você montar uma empresa não é você ficar rico do dia para a noite, não é você ficar rico em um ano, né? Então, isso aí é um mito, né? Não é assim que funciona. Pelo contrário, né? A cada 10 empresas, 8 morrem em menos de um ano, né? Então, essa dificuldade, né? Esse desafio e também essa vontade de empreender, de ser dono do seu próprio negócio, né? Eu acho que tudo isso é muito importante a gente trazer à tona cada vez mais, mostrar, né, o nosso lado também, né? Por que não? Mostrar a dificuldade do empresário, né? Dar voz ao empresário, porque o empresário, o maior, eu digo assim, quando a gente vai falar em crédito, por exemplo, né? Você vai buscar um financiamento, você vai buscar uma prorrogação de prazo, você vai buscar uma ideia junto a bancos ali que você quer empreender, e os caras da parte de crédito, eles querem documentação, certidão, faturamento, balanço, né? O Wellington sabe muito bem o que eu estou falando, e aí eles não dão valor, às vezes, pessoal, para o que é mais importante,
dizer que aquele empresário, ele trabalha 16 horas por dia, ele trabalha 14, 15 horas por dia, e esse é o maior crédito que ele pode oferecer para qualquer instituição financeira. O que adianta, muitas vezes, o cara apresentar um balanço maravilhoso, não é, Elton? E aí, até muitas vezes, auditado, né? Auditado, não sei por quem, que é aquela coisa toda, balanço lindo, maravilhoso, e o cara não paga. O cara dá o golpe, o cara quebra, né? E o pequeno empresário que não tem nada para oferecer, mas ele tem sim, né? Ele tem a essência dele, né? De querer empreender, que ele está ali no negócio dele, né? E muitas vezes não consegue o crédito. É engraçado, né? Os desafios. Quem precisa de crédito, né? Não consegue. Quem não precisa tem dinheiro à vontade, né? Vai entender como é que funciona isso, não é verdade? Então, assim, é muito importante numa data como o que nós estamos passando, né, que é o mês do comerciante, o aniversário do comércio, a gente trazer à tona, né, essas informações, trazer essa visibilidade, né, e deixar a mensagem de que vale a pena sim você ser empreendedor, vale a pena sim você ter o seu próprio negócio. Por que vale a pena? Porque geralmente quem faz isso está realizando um sonho, né? As pessoas têm um sonho. Muitas vezes o sonho é ter o seu próprio negócio. Então isso é o que vale a pena. Mas se engana aquele que vai montar um negócio e acha que vai ficar rico no primeiro ano. A gente também tem que avisar, a gente tem que alertar, porque não é assim que funciona, né? Quem tem ali que sai sai da vida do CLT, né, e vai montar o seu próprio negócio, é totalmente diferente, né? Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado, né? Você muitas vezes nem dorme mais porque você fica com uma preocupação tão grande, né? Como é que eu vou pagar minhas contas? O que eu vou fazer? Como é que vai ser o amanhã, né? E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, piorou ainda mais, né? Quantos não tiveram aí depressão, né? Porque, gente, olha, quando você sai, né, daquele negócio de marcar o cartão e ter o seu próprio negócio, é igual você, para quem já teve filhos, né? Ter o seu negócio é como você cuidar do seu filho, né? Quem é empreendedor, quem é comerciante, sabe o que eu estou falando. Você ter o seu próprio negócio é como você cuidar do seu filho, não é, Eli? Não é assim que funciona? A gente cuida do nosso negócio como se fosse o nosso filho, né? Quando eu abro uma outra loja, eu falo, ó, nasceu um outro filho, né? Nasceu um outro filho. Porque você cuida desde o início ali para ele aprender a andar sozinho, né? Você doutrinar as pessoas que vão tomar conta daquele negócio. Então, olha, o desafio é muito grande e eu, como presidente de uma entidade que representa a categoria de empresários e comerciantes, eu tenho que dar voz a essas pessoas, né? E dar voz, Ricardo, é também, sim, dizer quais são os desafios, né? Porque, olha, se a pessoa me perguntar como é ser empresário, o que é montar o seu negócio, eu tenho o dever de mostrar os dois lados. É bom ser empresário? É bom ser empresário. É bacana? É bacana. Mas os desafios também têm que ser colocados, têm que ser demonstrados. Porque não é só alegria não, gente, né? Você ter uma porta aberta, mesmo que você seja um prestador de serviço, não importa, a tua responsabilidade é enorme. E você vai ter um sócio invisível para a vida inteira, que se chama governo. Nós trabalhamos para o governo. Quando a gente paga impostos, quando a gente recolhe os impostos, nós estamos fazendo uma prestação de serviço para o governo, porque a gente fica com a missão de arrecadar e repassar. Então, nós trabalhamos para o governo, né? E ele é o maior sócio, que ele leva todo o nosso lucro, porque o que sobra para nós ali é 1, 2, 3%, e o grosso a gente manda para o governo. Eu brinco aqui, né, com meus irmãos, que nós somos sócios, fala, se a gente ficasse com a mesma parcela que o governo leva, nós estaríamos milionários.
Porque ele leva tudo. Ele leva o grosso, nós ficamos só com a raspa. Não é isso? Vocês sabem o que eu estou falando. Então, gente, a gente tem que rir para não chorar, né? E a gente vai para frente porque o brasileiro, ele tem o espírito, né, de lutar, de vencer, de se reinventar. Tá aí a pandemia, né, que a gente está se reinventando, né? Então, assim, encerrar minha fala primeiro com essa parte, Ricardo, dando a voz, que eu acho que é muito importante a gente cada vez mais falar sobre isso, mostrar para a sociedade, né? Porque, olha, às vezes o empresário, ele leva a fama de pilantra, de sonegador, de um cara que paga mal. Pô, não é assim não, monta o seu negócio e vai lá para você ver como é que funciona. Você não tem 13º, você não tem férias, você não tem fundo de garantia. Se a gente não contribuir para fazer o INSS, quantos caras aí foram empresários a vida inteira, hoje não tem nenhuma aposentadoria, gente. Porque a gente se mata de manhã até a noite, todo dia, para pagar nossas contas, e às vezes a gente esquece de cuidar da gente, o dono do negócio. Quantos caras não tem hoje uma aposentadoria, gente, porque esqueceu de pagar, de recolher o INSS. Muitas vezes ele deixava de recolher o INSS dele, porque é tudo junto, né? Junto com recolhe uma contribuição só, e às vezes ele não pagava o dele também, por algum motivo, enfim, né? Então, a gente tem que olhar para a gente também, a gente tem que cuidar da gente, cuidar da nossa família, né? Sem falar na família, que eu já vi muitos colegas perder o casamento por causa do negócio. Você se dedica tanto ao negócio que você esquece da família, você esquece da esposa, você esquece dos filhos. Você só trabalha, você não tem tempo mais para nada, você abre e fecha o negócio, você anda com a chave pendurada no bolso, para abrir, para fechar, uma preocupação danada, né? Então, às vezes você deixa de viajar, você deixa de passear porque você está cuidando do seu negócio, não é, Eli? A gente fica maluco com o negócio da gente, é igual eu falei, é como se fosse um filho, né? Então, acho que eu encerro minha fala dessa parte aí, dando os parabéns aos comerciantes e dando voz a vocês. Essa é a minha missão, tá bom? Bem colocado, né? Eu vou falar Silvio como empresário e presidente, né? Como presidente, é claro, mas é realmente isso, né? Esse é o sentimento, realmente, do empresário hoje, né? E hoje é um bate-papo de empresários e com empresários, né? Então, a gente não está falando aqui de faz de conta, a gente está falando da vida real. E a vida real é exatamente essa, né? E muitas pessoas têm, não posso falar, não posso comentar, mas isso é a verdade, isso é o sentimento realmente do empresário. E o que o Silvio colocou tem sentido, porque muitas vezes as pessoas olham do outro lado e veem a surpresa e falam, nossa, mas ninguém sabe o quanto trabalho deu para construir essa empresa, para construir essa história. Né? Então, lembrando da Jude, 26 crianças iniciais, uma escola, uma empresa, né, que faltavam ainda detalhes, que eles foram atrás, e ser dono de escola hoje tem que gostar, porque, gente, não é fácil, né? Trabalhar com a educação, uma vez que a gente tem uma contramão do sistema, no sentido das pessoas não aceitarem muito essa questão da educação, é um desafio muito grande. E aproveitando as palavras do Silvio, já vou dar a palavra para a Ju, esse desafio de ser empresário. Tem muita gente que quer ser empresário. Ju, qual sua dica aí, né? Sim, aí eu daria uma dica para qualquer ramo, porque eu acredito que eu convivo também com muitos empresários de outros segmentos e os problemas são diferentes, mas no fundo são iguais, né? A gente tem as nossas peculiaridades, mas tem muita coisa igual. A minha dica, eu até escrevi aqui algumas, é muito importante isso que o Silvio falou, cuide de você, porque você precisa estar equilibrado, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito, muito importante é você saber o seu porquê. O porquê você quer ter isso, por que você quer ter uma escola, por que você quer, né, ter um escritório ali de contabilidade. Quando você entende o seu porquê, o como fica mais fácil, né? O como eu vou fazer fica mais fácil.
E entendendo por quê, naqueles momentos que você tem aqueles obstáculos, que o governo impõe muitas regras, que a gente precisa ali cumprir, que é difícil, enfim, todo mundo tem os seus obstáculos. Então, quando a gente tem claro o nosso porquê, passar por esses obstáculos, ele fica mais fácil, né? A gente não vai desistir no obstáculo, a gente vai lutar e passar por eles. E uma outra coisa que, assim, é importante é a gente modelar alguém da nossa área. Modelar não significa copiar, né? Modelar significa ver como aquela pessoa fez para a gente encurtar o nosso caminho, né? Aprender com os erros e acertos de outras pessoas da nossa área. Então, acredito que se a gente seguir esses passos, a gente tem uma chance de ter um sucesso ainda maior. Bacana. Vou aproveitar as palavras da Ju e a questão do porquê. O porquê eu posso transformar no propósito, Ju, que aí eu vou encaixar exatamente com a Eli. Que a Eli, né, tem uma filosofia muito bacana, e aí a gente entra nessa questão. Eli, já dando sequência, né, por favor, né? Seu microfone está fechado. Aí. Ok. Essa palavra desafio é uma das coisas que eu falo muito aqui no espaço, falo muito para as minhas alunas. Realmente é um desafio. Mas dentro desse desafio, só vai dar certo se você fizer. Não tem um outro caminho, né? Às vezes a gente deixa para depois, eu tenho medo. Então, tem desejo? Tem vontade? Coloca, como a Ju falou, aonde você quer chegar, o que você quer para você. E dentro disso, colocar em ação. Eu falo que isso tem acontecido comigo diariamente, né? Eu tenho me transformado também quando eu comecei, porque os medos chegaram, os desafios vieram com muita força e estão, e me reinventei também, porque dentro disso eu fui buscar caminhos para mudanças, aprender mais, passar mais conhecimento. Aquilo que eu estava, vamos pensar, quieta, me fez acordar, me fez fazer. Então, empreender é um desafio, como o Silvio falou, não é fácil. Às vezes as pessoas olham de fora, é tudo lindo, maravilhoso, porém, existe um sonho a ser realizado, algo seu, é um compromisso com você. E aí você colocando em prática e não desistindo, como eu falo aqui, só não vai dar certo se você desistir. Porque a gente erra e acerta. E dentro disso as coisas começam a acontecer. O fato de, para mim, tem me transformado ter conhecido a Asi, o Ricardo, algumas pessoas dentro do meu segmento, porque são pessoas que pensam como eu, estão sentindo o que eu sinto, então você começa a descobrir o que você pode acertar, né, dentro dos erros realmente das outras pessoas, e vai errar também, independente de qualquer coisa, né? Mas é um caminho, eu sou suspeita de falar o quanto isso tem transformado a minha vida, tem feito coisas grandiosas, e eu quero passar isso para as minhas alunas, né, de uma maneira positiva, que sim, é possível, vale a pena, né, compensa, é sensacional. Então, é complicado dizer, né, dentro de tudo isso, a satisfação é muito grande, né, de você ver o seu negócio acontecendo, claro, um pouquinho cada dia, né, não adianta você achar que a coisa vai acontecer de uma hora para outra, mas um pouquinho cada dia, você vendo as coisas acontecerem, né. Então, isso para mim é sensacional, e o que eu tenho para dizer para as pessoas, quem está assistindo, quem tem vontade de empreender, quem tem vontade de montar o seu negócio, comece. Comece como você está, e as coisas vão tomando os caminhos. Legal. Hoje a gente tem a sala bem equilibrada, né? Então hoje a gente tem uma parte, né, mais sentimental, que tem a sensibilidade feminina, da empresária feminina, isso é muito bacana, né? E é onde a gente traz. E aí eu tenho que falar do Wellington, porque ele tem um produto que é mais lógico, né? Quando a gente fala de sistemas, de programas, né? Ele tem uma lógica, então a gente tira o sentimento, mas o sentimento está na realização do empresário,
mas ele trabalha com um produto que é lógico. Então, 1 mais 1 tem que ser 2, e ele não tem que ser diferente. Wellington, claro que dentro aí da perspectiva de experiências para os empresários, para os clientes, né, sua perspectiva e suas dicas, né, para quem está empreendendo. É até difícil, né, o Ricardo, falar depois das meninas aí que elas mataram a pau, né? Eu acredito muito no que elas falaram, principalmente no que a Jo falou também sobre o porquê, né? Porque se você não tiver um porquê forte, você não aguenta o como. E um dos motivos aí que o Silvio bem falou, a cada 10 empresas aí, 8 quebram aí no primeiro ano, né? É justamente por isso, porque às vezes você não tem um propósito muito claro, né? E para ser empresário, assim, você tem que ter bastante resiliência, né? Porque tem aqueles momentos que você realmente fala, caramba, será que não é melhor eu desistir disso aqui e voltar para o mercado, né? A gente sabe que muita gente faz isso. E é engraçado que tem uma música lá do Legião Urbana que chama Pais e Filhos, que em alguns momentos eu já fiz um paralelo com a vida e dá para fazer um paralelo dela com o mundo empresarial também, né? Que ela fala assim que você julga seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, né? E você só se vê nesse momento na hora que você fala, putz, e agora? Eu sou o chefe, cara. Eu tenho que tomar algumas decisões, o que eu faço? Né? Onde o Silvio com certeza já passou por isso em escalas muito maiores, né? Que ele trabalha com hipermercado, então tem uma realidade bem diferente de gerenciamento de pessoas, né? Então, você realmente tem que ter muito foco, muita resiliência, porque os problemas vêm e a decisão é sua, né? O momento que a gente está passando mostra muito isso, né? Que todo mundo fala em novo normal, mas qual que é esse novo normal, né? Surgem N especialistas de mercado, todo mundo é especialista agora em pandemia, mas a grande realidade é que ninguém sabe nada. Então você tem que tomar algumas decisões meio no escuro, para onde que eu vou virar aqui o leme da minha empresa, né? Então a dica mesmo que fica para a galera é que tem que saber realmente, né, o seu porquê, onde você quer chegar e não desistir diante das dificuldades que vão aparecer, né? Você tem que ter o porquê realmente muito forte. Não, com certeza, né? E já aproveitando este novo momento, né? Essa sua frase do novo momento, todos nós temos que nos adaptar, sejam, né, nós no sentido pessoas, enquanto família, seja nós enquanto empresários, né, enquanto negócios, nós tivemos muitas adaptações. Esse momento de adaptação realmente cada setor e cada segmento, né, dentro dessa sala aqui hoje teve as suas dificuldades no sentido de, primeiro, a questão do entendimento, bem colocado pelo Wellington, porque aí a gente tem muitos especialistas falando do que deve ser, de como deve ser, mas a gente só vai entender realmente isso na prática, né, no dia a dia. Eu vou começar as adaptações, eu vou voltar na Ju, porque a gente está falando de escola, a gente está falando, né, da maior vontade das pessoas hoje, que são as escolas voltarem a funcionar por conta, né, do mercado, enfim, da retomada empresarial. E aí vem aquela coisa, pô, eu vou voltar a trabalhar, mas a escola não voltou, aquela coisa toda. Ju, a gente sabe, eu acompanhei por conta dos grupos, a adaptação não foi fácil e não será fácil, né, daqui para frente. Fala um pouco dessa transformação, né, que aconteceu na escola. Bom, foram muitas, né? Do dia para a noite. A gente precisou tomar ações do dia para a noite. E uma coisa que a gente aprendeu de uma vez por todas é que todo dia na frente da nossa empresa para um caminhão de problemas. E a gente entendeu que a gente tem que resolver rápido. Porque, assim, esse caminhão parou, o outro já está ali, né, querendo estacionar para já descarregar os outros problemas. Então, nesse cenário, era um problema atrás do outro, que a gente precisava resolver e tomar uma ação rápida, como o Wellington falou. Pô, eu sou o chefe, eu tenho que tomar uma atitude, uma ação. E agora? A gente nunca viveu isso. Então, cada decisão a ser tomada era muito custoso e muito penoso.
Então, o que a gente entendeu é focar na solução, sabe? Chegava o problema, solução. Chegava o problema, solução. A gente não ficava muito patinando nessa coisa aí de ficar chorando em cima do problema, porque não dava tempo. As ações precisavam ser tomadas rápidas. E que bom que foi assim, a gente aprendeu muito. Até se vocês tiverem a oportunidade de assistir na página do Face, do Insta da escola, tem um texto que eu criei, que eu fiz um vídeo falando que era uma vez uma escola, né? E essa escola não existe mais, temos uma nova escola a partir de então. A escola se adaptou, a gente já está toda pronta para receber os alunos, e isso foi rápido. Então, assim, o maior aprendizado foi problema, solução e rápido. E uma outra coisa que fez muita diferença, a gente já tinha isso, sabe? Então, acho que não foi tão difícil essa segunda coisa que eu vou explicar para vocês, que é ouvir o cliente. Então, assim, a gente ficou muito mais próximo, nós já éramos próximos, mas nós ficamos muito mais próximos dos nossos clientes. Telefonando, mandando mensagem, ou quando eles precisavam vir aqui ao colégio buscar alguma coisa, a gente ouvia, entendia a necessidade e junto com a família a gente se adaptou a esse novo cenário. Então, assim, isso foi muito bom, foi excelente, tanto para a escola quanto para as famílias, porque as famílias também tiveram que se adaptar, as mães também tiveram ali que ser pedagogas, e a gente não queria passar essa função a mais para elas nesse momento, né? A gente queria a gente dar conta de tudo isso. Então, a gente foi se adaptando. Então, essas duas coisas, acredito que é o que eu posso passar de mais relevante. Acho que lembrar das suas frases, suas palavras iniciais, Ju, é a questão da grande família que se formou, né? Sim. Então, dadas as características da questão negócio e sentimentos, né? Vamos falar assim, até porque a gente está cuidando das crianças de outras pessoas, sim, mas esse relacionamento fez a diferença nesse momento, né? Então, a grande família se abraçou e realmente aí, né, caminhou junto. Se eu pudesse ter a oportunidade de dizer mais alguma coisa, seria para que todos usassem os recursos que eles já têm, né? Não pensar em, eu não posso fazer isso porque eu não tenho isso, eu não posso fazer aquilo porque eu não tenho aquilo, sabe? A gente, nesse momento, a gente também não tinha verba para fazer um monte de coisa que a gente queria, porque achava que ia ser muito legal, sabe? E até aqui no nosso dia a dia, eu lembro que uma vez a gente queria contratar as princesas ou a turma da Mônica, e aí era muito caro, a gente não tinha verba para isso, né? A nossa mensalidade não é um valor alto. Então foram as professoras, elas que foram a princesa ou foram a turma da Mônica, e foi um resultado fantástico. Os alunos amaram ver a professora de Mônica, a professora de Cinderela. Então, isso também é um grande aprendizado, né? Vamos usar o que a gente tem, só colocar um pouquinho a cabeça para funcionar, que a gente tem. Muito bom. Eli, você tá, né, tem o segmento da escola, então, né, por favor, como que foi aí esse momento? Qual foi as adaptações, essa transformação? Acho que a Ju falou bastante sobre, né, a questão aqui no meu espaço também, eu tenho uma interação muito próxima com as minhas alunas, com os meus clientes, isso é muito bom, né, porque nessa fase, a gente se falou muito, né, um encorajou o outro, ainda existem alguns medos, ainda existem muitas dúvidas, ainda existe um turbilhão de coisas incertas, né, e o que eu preciso hoje é estar sempre buscando uma motivação para motivar as minhas alunas a elas fazerem. E outras pessoas a virem buscar essa informação, esse conhecimento de profissão, né? E hoje o mercado se fechou, então eu deixo muito claro para as pessoas, né? Hoje o meio de comunicação, para mim, que era uma coisa um pouco mais fechada, hoje se abriu muito,
né? Eu tive que encarar os medos de ir para as redes sociais e falar em público, que era uma coisa que para mim era extremamente difícil. Então, você começa, é o meio, é o caminho. Então, eu vou ter que encarar esse medo e colocar em prática e falar o que as pessoas precisam, né? E, enfim, então esse caminho das redes sociais também, para mim, nessa fase, foi, assim, algo sensacional, porque aquilo que eu não fazia, hoje eu faço com um pouco mais de facilidade, então as pessoas têm me visto muito mais. Esse mundo, né, agora, essa mudança, né, que a gente teve, está vivendo, as pessoas têm procurado muito hoje uma profissão, muitas perderam o seu trabalho, as pessoas estão, assim, um pouco perdidas ainda. Então, eu deixo muito claro, esse momento agora, essa busca de uma nova profissão, dessa reinvenção. Então, eu tenho falado muito o quanto isso tem transformado vidas mesmo, e o quanto vai fazer essa mudança na vida das pessoas. Alguns amigos meus de uma empresa que eu trabalhei foram mandados embora, pessoas perderam o seu trabalho, e têm buscado muito hoje se reinventar, entrar no mercado de trabalho, se tornar um empreendedor, uma empreendedora. E hoje o mercado da beleza, como eu falo, você trabalha dentro do seu próprio salão, se você tiver, você trabalha num salão de um amigo, você trabalha a domicílio, você abre um espaço na garagem da sua casa e você trabalha. Hoje, esse mercado está muito amplo, então você tem vários públicos, né, em questão de valores para você cobrar, mas como eu sempre falo, dentro de tudo isso, as pessoas ainda querem se transformar, elas querem ficar bonitas, então esse é um mercado que está sendo extremamente promissor. É claro que dentro de tudo isso, devagar, é um processo, está acontecendo, mas eu vejo coisas grandiosas dentro desse negócio, né, eu tô conseguindo visualizar cada dia a busca, a procura de uma nova profissão. E é essa a nossa ideia, né? É realmente colocar uma pessoa que não tinha, perdeu seu emprego, ou aquela mulher que não trabalhava, ou, enfim, a ter a sua profissão. Eu falo que ser cabeleireiro com 100 anos de idade, o mercado ainda quer você. Se você faz um bom trabalho, se você tem uma dedicação, se você gosta de trabalhar com pessoas, é um mercado que ainda te aceita. Né? Então, isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Isso faz toda a diferença, né? Não tem jeito, né? Vocês de escolas e segmentos diferentes, mas tem aí uma questão de sentimento envolvido que é muito maior, né? Se pudéssemos precificar isso, a gente ganharia muito dinheiro, né? Mas isso, na realidade, é a diferença que a gente faz. Então, a gente faz de coração. Silvia, seu segmento, né, foi um segmento essencial, é claro, para continuar, levando em consideração todo esse momento. Aí as pessoas falam, não, mas o mercado continuou, tudo. Mas o mercado em si, ele continuou, mas com um grande desafio, né? Porque a gente tem a economia paralisada nesse momento, e aí você tem todo um trabalho de você não repassar preço, porque os produtos começaram a deixar de serem entregues, né? Toda essa logística que vocês tiveram que fazer do segmento, né? Vamos falar assim, por ser essencial, mas foi difícil segurar essa onda também, essa barra, né? Dentro aí desse momento que todos viveram. Por favor. Realmente, a pandemia, ela chegou e alterou, né, os nossos hábitos, alterou o nosso modelo de trabalhar. O meu segmento, que é um segmento de supermercado, por ser essencial, nós enfrentamos bastante desafios, porque também tivemos que se adaptar muito rápido, né? Quem não se lembra, por exemplo, que no início da pandemia sumiu o álcool gel, né? Esse é um grande exemplo. Então, veja só, se não tinha álcool gel para comprar na prateleira, imagina vocês, nós com a obrigação de termos o álcool gel para usar tanto para os colaboradores, como para oferecer para cada cliente que entra na loja, né? E aí nós estamos falando de uma quantidade enorme, né? Que nós não tínhamos nem para comprar, para revender, e muito menos para comprar, para ter ali na obrigação. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Depois também tivemos outro desafio, porque os estoques,
né, que nós trabalhamos, e aí não é só eu, é o setor, né, é um estoque regulado, né, então nós temos estoques para produtos perecíveis de 7 dias e produtos secos na média de 20 dias, né. Como houve uma avalanche de consumo nas primeiras semanas, por conta de que as pessoas ficaram com medo de ter problema de abastecimento, o que aconteceu? O produto começou a sumir, e aí isso foi sofrendo um efeito cascata, onde a indústria também não deu conta de entregar esses produtos. Como todos nós sabemos que os produtos eles são commodities, e aí eles sofrem alteração de preço pela oferta e pela procura, os preços começaram a chegar na ponta muito mais altos. E aí, a mídia, ela distorce muitas vezes algumas informações que são chegadas para nós consumidores, e parecia que o supermercado era o grande vilão, ele que estava subindo os preços, né? Depois, com o tempo, foi demonstrado, através das notas fiscais, de compra, de que o produto já chegava mais caro, né? Lembrando que o supermercado, ele não fabrica produto, né? Ele revende o produto. A gente compra, né, e revende, né? Pelo contrário, pela alta de preço, nós, naquele momento, reduzimos ainda mais a nossa margem de lucro, porque estávamos sendo castigados, né, pela mídia e pelas redes sociais, como sendo que o supermercado era o grande vilão, ele que estava aumentando o preço. Mas olha, se a gente não tinha nem o produto, como é que a gente ia aumentar o preço, né? Então, com o tempo isso foi demonstrado, mas a princípio, né, nós sofremos essa questão, né, de ser acusado como o vilão de abuso de preços, e não foi nada disso, né? Isso ficou comprovado, né? Depois também a velocidade, né, de mudar dentro das lojas, né, alguns padrões, como ter que colocar barreiras, né, nos caixas, demarcação de piso, né, oferecer o álcool em gel na entrada, colocação de pia com água e sabão na entrada da loja, né, como alternativa quando não tinha o álcool gel, né, dificuldade e manutenção das pessoas a virem trabalhar também, porque essas pessoas também são seres humanos, e quando houve, né, o medo, né, de sair para a rua, mas esses colaboradores guerreiros, né, tanto se falou dos enfermeiros, mas também temos que falar dos trabalhadores ali do supermercado, da pessoa, do frentista, né, do nosso porteiro, né, que pouco se falou, mas e o nosso porteiro? Também vai trabalhar no prédio, não é? Né? Ali na portaria, o pessoal da segurança. Então, assim, alguns deixaram de ir trabalhar por medo. Então, a dificuldade também de repor essas pessoas nesse momento, né? Que a pessoa fala assim, estou precisando do emprego, mas vou esperar mais um pouquinho, né? Porque vou esperar passar, tem um auxílio de R$600 aí e tal, vou esperar passar um pouquinho para me voltar aí para preencher essa vaga de emprego. Então, tudo isso foi um desafio, né? O que mudou para nós foi o aumento de venda no delivery, né? Na venda pelo e-commerce, né? Então, assim, quando lá no início da fala também o Wellington falou de planejamento, né? Então, para quem já trabalhava com e-commerce, né? Na venda de alimentos, não foi tão difícil se adaptar, porque já tinha isso, né, no seu cotidiano, né, só teve que se adaptar pela demanda, né, então contratar mais pessoas, né, ser mais veloz ali para tentar atender aquela demanda represada, mas, e aí fica também, né, o legado, porque agora, muitas pessoas que passaram a comprar online pelo e-commerce, que não tinha esse hábito, percebeu que é muito mais prático, é muito mais tranquilo, você compra da sua casa, do conforto da sua casa, você recebe em casa. Talvez nesse formato aí a gente
ganhou aí, talvez aquilo que talvez demoraria mais 5 anos para criar esse hábito foi antecipado, né? Então, isso a gente já está percebendo, que agora já equalizou, né? Algum tempo, já 2, 3 meses, equalizou a demanda, né? Porque aquela correria foi só no começo, depois foi equalizando, foi voltando à normalidade, e a gente percebeu que o aumento de vendas pelo e-commerce, ele veio para ficar. Então, no meu setor, foram os desafios e também os ganhos, né, em relação a essa mudança no comportamento de comprar de casa, de receber o produto na sua casa. Legal. E realmente é uma transformação, né, todo esse momento. O presidente comentou da questão do e-commerce, e aí, né, lembrando o Keiko Aju, nossas últimas reuniões, a gente já estava comentando e falando da questão das aulas digitais, por incrível que pareça, né? Mas a gente estava pensando um pouquinho mais à frente, não precisava ser tão rápido. E esse que de repente veio a pandemia e, né, as escolas foram obrigadas a se transformar, né? Wellington, mesmo sabendo que você tem a prestação de serviço, né, mas mesmo assim você teve que fazer adaptações. Vocês foram para todo mundo para home office, né? Qual foi o desafio aí para vocês nesse momento? Então, somente quando naquela primeira fase, que foram os primeiros 15 dias que pararam tudo, né? Que parou tudo, aí foi a parte mais difícil, né? Porque realmente a gente tinha bastante venda em negociação, e aí o pequeno empresário, que foi o primeiro a fechar a torneira, principalmente, né? Que era até então o nosso principal foco de mercado. E como o Silvio bem disse, quem já estava organizado, quem já estava trabalhando com e-commerce, né? Acabou sentindo um pouquinho mais de facilidade, né? E a gente tem uma estrutura que funciona super bem para venda online, né, para venda remota. A gente não teve tanta dificuldade para se adaptar. E eu acredito bastante também no que o Silvio falou de você sempre aprende, né? Alguma coisa na crise, você sempre, muitas vezes na crise o dinheiro troca de mão também, então você tem que tomar decisões rápidas, né, para poder não sentir tanto esses impactos. Então, mesmo a gente tendo diminuído assim bastante o volume de vendas para novas empresas, né? Por se tratar de tecnologia e hoje o empresário ter que administrar o seu negócio à distância, precisa fazer emissão de nota, tem que continuar movimentando o produto, trabalhando ali linkado com o banco. Então, a gente continuou fazendo, colocamos a estrutura em home office e continuou fazendo as apresentações remotas, e a gente percebeu também que o empresário acordou um pouco para isso. Então, antigamente, a gente tinha muita dificuldade com as reuniões online, porque chegava no dia, sempre o empresário tinha uma coisa mais importante para fazer. Surgiu um compromisso aqui, não vou conseguir entrar na sala, tal. E hoje em dia está todo mundo no online, né? Então, até o índice de no-show, que a gente chama, diminuiu. Então, assim, muitas empresas tiveram que tomar decisão rápida. Então, principalmente a gente está no núcleo de contabilidade, né, Ricardo? A gente sabe bem disso. Estruturas que a gente nunca imaginava que o cara ia jogar todo mundo para home office, os caras se adaptaram muito rápido. Contador também tinha bastante receio de fazer reunião online, então, não, vem aqui, vem tomar um café. Então, assim, o pessoal acordou um pouco para isso. Uma reunião dessa que a gente está fazendo aqui, por exemplo, tem um alcance muito maior online, né? Então, assim, muitas pessoas vão poder ter acesso a esse material. Então, foi uma adaptação. Num primeiro momento, a gente sentiu bastante o baque, né? Pela redução de vendas mesmo. Mas, assim, aos pouquinhos está voltando e a gente está fazendo bastante uso de tecnologia aí para fazer reunião à distância. Bom, e realmente uma transformação, né? Bem lembrado das contabilidades, grandes estruturas, grandes prédios, grandes tudo, esse que de repente eles viram, né? E alguns, né, que estão próximos a nós, alguns comentaram, né? Fala, poxa, eu não precisava de toda essa estrutura. Minha estrutura pode funcionar de outra forma, com uma estrutura mais enxuta, que eu vou fazer e vou entregar do mesmo jeito.
Só aproveitando, né, a gente não poderia deixar, né, de fazer esse comentário, é claro, 57 anos da Associação Comercial de Guarulhos, Dia do Comerciante, vocês aqui representando, né, o empresário de Guarulhos, ou os empresários de Guarulhos, e aí o Silvio falou muito bem, de São Paulo, por que não do Brasil, nesse dia de hoje, né? Então, já aproveito e aí a gente já vai fazendo um encerramento no último bloco, né? Qual a influência, né, da associação aí dentro, né, do que você vê como benefício, né, e como vantagem em si? Qual foi a relação associação com a sua empresa? Vou começar pelo Wellington, e aí eu passo a roda diferente. Né? Ok. Então, logo que a gente iniciou as atividades, né, a gente começou lá para o finalzinho de 2016. Na verdade, a gente assinou contrato com a rede em 2016. Iniciamos de verdade em 2017. A gente já procurou a associação por conta de acreditar realmente assim que é uma associação ativa na cidade, né? A gente sempre acompanhava pelas mídias e tal. E eu particularmente, eu acho que a ACE é bem diferenciada em relação a outras associações, né? Realmente existe uma proximidade com o empresário, a gente ouvia falar muito bem, então a gente não teve dúvida, né? De cara, assim, logo no início do negócio, a gente já foi procurar a associação comercial, até porque eu acredito muito naquele lema do Juntos Somos Mais Fortes, né? Então você vai sair desbravando aí um mercado sozinho, sendo que você pode se associar a outras pessoas, conhecer outras pessoas que estão ali no mesmo desafio que você, trocar ideia, né? Participar das reuniões, que é muito fácil. Eu falar, eu vou me associar à associação lá, vou pagar aquele boleto, mais um boleto para pagar, então, quer dizer, reclamar é muito fácil, né? Mas o complicado é você estar ali toda semana ou a cada quinzena participando realmente das reuniões, conhecendo gente nova, né? Eu pude conhecer você, né, Ricardo, e se inteirar mais no núcleo a partir dessas reuniões. Então é muito bacana você sair realmente, levantar a bunda da cadeira, sair da zona de conforto e conhecer outras realidades, conhecer novos empresários, trocar ideia. Eu acho que isso agrega, né? Acho que uma outra coisa que a Juliana falou também, que é importante, é você aprender com outros cases, né? Como que a outra escola fez, né? Como que a outra empresa de tecnologia fez para alcançar? Eu acredito bastante nisso, que quando a gente entrou na rede, a gente não ficava pensando assim, qual que é o mínimo que eu tenho que vender para ser medíocre aqui e continuar aqui? Não, a gente se preocupava em falar assim, quem são os caras que mais vendem na rede, né? E a gente foi aprender com esses caras. Então, hoje a gente tem uma posição de destaque, né? Quando a gente entrou na rede, a gente era o número 88 e a gente hoje sempre performa entre as 5 melhores, né? Então, é uma questão de você ter foco mesmo, saber onde você quer chegar e buscar parceiros para isso. No caso, a gente buscou uma parceria com a associação, com a ACE, e a gente está bem feliz aí com os resultados. Legal, bacana. Obrigado, Wellington. Eli, vou na sequência aqui. Eu sou suspeita, né? Eu acho que estar aqui hoje nessa live é um privilégio, e tudo isso veio pelo fato de ter um dia entrado lá na ACE, conhecido a proposta e entendido, né, qual era a ideia da associação, que é ajudar as pessoas, que é ajudar a alavancar o seu negócio. Em que sentido? Conhecendo pessoas com ideias novas. Hoje as minhas alunas também fazem parte dessa proposta, porque o Ricardo, a cada 15, não agora nessa fase, né, mas a cada 15 dias ele vem aqui no espaço, ensina, mostra o diferencial do negócio, né, de se tornar uma profissional na área da beleza, com incentivo, dando sugestões, dando o caminho, né, o caminho das pedras. Então, as minhas alunas são extremamente encantadas pelo trabalho dele. Eu fazer parte dessa associação, para mim, tem alavancado o meu negócio, né? Onde eu busco parceiros mesmo, pergunto muito, sou muito novinha, né? Quando eu vejo a Ju, o Silvio aí no mercado há muito tempo, eu estou começando agora, então eu preciso me espelhar em vocês. Vocês são exemplo, né? Para eu continuar, para eu falar para as minhas alunas que realmente compensa. Então,
ter entrado nesse caminho na associação, para mim tem sido assim sensacional para o meu negócio, para a minha vida, né? Tanto por conhecimento quanto para conhecido pessoas, né? Que vivem as mesmas coisas que eu. Que às vezes a gente se coloca, meu Deus, será que isso só acontece comigo? E quando você se junta com essas pessoas, as pessoas falam, também comigo acontece. Então você fala, eu não estou sozinha nesse negócio, realmente é loucura mesmo. Enfim, então é gratidão, realmente é gratidão, porque tem pessoas preocupadas com a gente. Isso é muito bom. Eu sou grata, viu, Ri? Sou grata por estar aqui agora, por ter vocês aí me incentivando, né? A gente está junto nesse negócio, nessa ideia, enfim. Realmente valeu a pena, vale a pena, e vamos continuar juntos. É isso aí. Obrigado, Eli. Ju? Bom, só vou complementar, né, o que o Wellington e o Keili falou, porque realmente faz total diferença. No começo eu falei da gente modelar, né, e na associação a gente consegue realmente encurtar o caminho, porque alguém lá já passou pela dificuldade que a gente está passando, e às vezes a gente acha que é um problema, e aí a gente vai conversar com alguém, né, até da mesma área que a gente, e a pessoa fala, não, é só você fazer isso, né? Então, é fantástico, acho, além disso, a parceria que a gente cria até no nosso setor. Então, a gente começa a entender que não é uma concorrência desleal, né? Eu vejo assim, eu participo muito mais, né, das reuniões das escolas. Então, tá todo mundo ali junto, daquela história que todo mundo fala, tá todo mundo no mesmo barco? Sim, estamos. Talvez hoje eu passe por um problema diferente que o outro, mas o outro já passou e eu talvez passe ou não passe. Então, eu vejo que a gente começa a enxergar o outro não como um concorrente... um concorrente que a gente precisa disputar. E sim, nós somos concorrentes, né? Estamos ali no mesmo mercado, mas tem espaço para todo mundo. A gente começa a enxergar isso, que cada um tem a sua identidade na empresa, né? Então, a gente essa troca de experiências é riquíssima. Desde que a gente começou a participar ativamente das reuniões, a nossa empresa só cresceu. Assim, a gente só tem a ganhar e agradecer. A gente realmente só cresceu. Às vezes a gente tem a cultura de que a gente tem que ficar na empresa, né? Não posso sair, porque se eu sair, o funcionário vai fazer errado e não vai saber resolver. E é exatamente ao contrário. Você precisa sair para você crescer. Então, a associação é o lugar ideal para que isso aconteça. Obrigado, Ju, pelas palavras. Presidente, por favor. Bom, eu só tenho que agradecer, né, em nome da ACE, dizer para vocês que a ACE são as pessoas, né, como uma empresa, né? A empresa, o sucesso dela depende dos colaboradores, né? E a ACE é a mesma coisa, o sucesso dela depende do sucesso dos seus associados, né? Daqueles em que a gente representa. Se o seu negócio vai bem, a entidade, né, a associação, ela vai se manter. Você vai pagar o seu boleto, você vai participar, você vai estar feliz. E o nosso papel é dar condições, né, criar meios para que as pessoas, né, os empresários, eles se sintam em casa, que realmente se sintam representados, que a entidade seja forte para que ela possa defender os interesses e as demandas de cada associado. E a gente está com essa missão de cada vez mais trazer o associado para mais próximo da entidade, para que juntos a gente possa criar um ambiente de network, um ambiente de reciclagem, um ambiente de aprendizado, para que juntos a gente possa, como a Juliana falou, se encontrar com empresários do mesmo segmento, por que não? Porque não somos concorrentes, o nosso objetivo é o mesmo, está todo mundo na batalha, todo mundo querendo aprender um com o outro,
Isso é muito saudável e muito importante. E a casa, a CE, que é uma casa do empreendedor, ela tem essa missão e a gente vai, cada dia, procurar fazer isso com mais excelência. Eu acho que nós estamos indo para o final, né, Ricardo? Então, eu vou, como o Ricardo falou lá no início, tem uma novidade, né? Vamos aproveitar esse momento e também pedir a contribuição e a colaboração de vocês para que possam levar isso também adiante, que é uma promoção que a gente está fazendo relacionada ao registro de marcas, né? O que é isso, né? Nós estamos fazendo, a ACE faz muito bem o registro de marcas, né? Ela tem know-how nessa área, né? A gente entrega registro de marcas aí, já entregamos registro com até 6 meses, né? A partir do início, né? Do primeiro protocolo, já conseguimos entregar registro de marcas em 6 meses. Quando eu fiz o registro da minha marca, né, do X Supermercados, eu demorei quase 2 anos para obter o registro, e isso depende muito de ter por detrás uma entidade como a chancela da ACE para agilizar isso. E hoje, no mês de aniversário, a gente está lançando uma promoção com um desconto de mais de 60%, então é uma promoção onde o associado vai pagar R$1.000 pelo registro da sua marca, né? Que, diga-se de passagem, é o RG da sua empresa. E quem já teve problema com marca sabe a dor de cabeça que é. Às vezes ter que trocar o nome da sua empresa, que isso não tem preço, né? Às vezes você demora 30 anos para construir uma marca, e aí você tem que trocar essa marca para uma pessoa que lançou, copiou o seu nome e já em pouco tempo faz com que você perca a sua marca, e muitas vezes tem até que pagar para aquela outra empresa que registrou a marca primeiro que você. Então nós estamos lançando essa promoção, e além da promoção, para quem está adquirindo essa promoção, vai ganhar a anuidade de 2020, né? A isenção do pagamento da anuidade de 2020. Essa é uma promoção que nós estamos lançando agora, lançando hoje, e fica aí a dica para vocês repassarem esse post, né? Se algum cliente, algum amigo tiver interesse, né, ligar para a ACE para pegar todas as informações. E isso é um presente que a gente está levando, né, dando essa oportunidade. Nós temos a Karen lá, que é a consultora desse produto, né? É só ligar para a ACE e pegar todas as informações. E é um presente que a gente está dando aí nesse mês de julho, né, para os nossos associados. É com você, Ricardo. Isso realmente aí faz toda a diferença, né, para as empresas hoje, pensando na questão da marca, né, de você resguardar aí o nome da sua empresa, né, todos os cuidados realmente são necessários. E hoje, mais uma vez, lembrando, 57 anos, né, de aniversário da Associação Comercial de Guarulhos, e nesse bate-papo, né, empresarial aqui hoje, vou lembrar de algumas palavras, né, que vocês falaram, né, então realmente precisa de muito trabalho e muito esforço, né, sem trabalho e sem esforço, realmente a gente não vai chegar a, talvez lugar nenhum é relativo, né, mas não vai chegar ao lugar que nós desejamos. Lembrando de algumas palavras, né, o porquê que a gente está fazendo, qual que é o propósito da nossa vida realmente aí para fazer tudo isso, né? Então, ou realmente a gente tenha um porquê, ou é aquilo, eu vou abrir uma cafeteria, mas sem gostar de café, não tem sentimento. Ou a gente coloca o sentimento realmente nas coisas, né, e entrega experiências novas para as pessoas, ou senão nós seremos mais um. A transformação, né, que tudo isso vive, e foi mais uma palavra que foi falada muito hoje, a gente está num momento realmente de transformação do mundo, pessoas, empresas e negócios. Então, esse momento de transformação realmente é o momento que todos precisam realmente parar e olhar para onde querem ir, né? E a associação comercial tem um olhar muito claro hoje dessa reinvenção, de se reinventar, e nós estamos buscando realmente
parceiros para que nós consigamos fazer tudo isso acontecer. O objetivo do programa Empreender, como a Ju realmente colocou, é essa questão de você dar uma visão de parceria com as empresas, então deixar de ver as pessoas como concorrentes realmente, né? Lembrando, né, Ju, todo mundo está no mesmo barco, só que cada um está no seu momento. E aí esse momento que cada um vive é o momento que cada um tem na sala. Apesar de serem negócios idênticos, cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua empresa, e cada um vai fazer com que ela aconteça da melhor maneira que achar que deve acontecer. Porém, essa troca de conhecimento, informação e experiência realmente faz as coisas, né, mudarem. E talvez o nosso caminho seja mais fácil, né, Ju? Não vai ser mais rápido, mas seja mais fácil. Menos doloroso, né? Vamos colocar assim. Muita dedicação, né? Isso vai fazer com que isso aconteça. Dentro disso, gente, agradeço a todos, Wellington, Juliana, Eli, Silvio, né? Desse momento, desse nosso bate-papo, né? O ano passado nós estávamos comemorando num espaço, né? Mas a gente sabe que as coisas mudaram. Então hoje a gente tem, né? E eu tenho o privilégio de estar aqui comemorando os 27 anos, junto com os empresários maravilhosos que fazem realmente aí toda a diferença no mercado. Cada um no seu segmento, mas a certeza que cada um entrega, né, algo mais. Educação por educação é só ler um livro, teoricamente a pessoa vai aprender, mas vai muito além disso, vai muito além das páginas. E aí estou falando nas duas pontas, Eli e Juliana, né? Wellington, sua responsabilidade hoje dentro das empresas como negócio é muito importante. Sem planejamento realmente fica difícil, né? Muitas empresas que tinham planejamento já foi difícil, imagina aquelas que não tinham, né? E o Silvio, como empresário do setor, né, mercadista, né, tem uma responsabilidade muito grande, que é manter a alimentação das pessoas, né? Fora os empregos que ele também gera dentro desse contexto. Então, a responsabilidade de vocês nesse mercado ela é muito grande. Então, parabéns para a associação, parabéns para os empresários e parabéns para vocês. Gente, obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado.